Muito exigente comigo mesma. Eu sou assim em vários aspectos da minha vida. A minha agenda desse ano é essa. Eu tenho tido um pouco de dificuldade de gravar os vídeos ultimamente, principalmente os vlogs, que eu acho que eles não têm ficado da maneira que eu gostaria como eles ficassem, sabe? E eu sei que eu tô começando agora, e aí todo mundo me fala que, enfim, que no começo é assim mesmo, que a gente tem um pouco de dificuldade com a gravação, com a edição e tudo mais, e que vai ficar melhor depois. Mas eu costumo ser bem exigente comigo mesma, assim, sabe? Isso é até um pouco um problema. E eu acabo me frustrando quando eu sei como eu gostaria que as coisas ficassem e quando eu acho que eu tenho capacidade de fazer as coisas ficarem daquela maneira e as coisas não ficam, sabe? Então, para mim, sempre tem um pouco de uma carga de sofrimento começar uma coisa que eu sei que vai ser difícil de fazer como eu gostaria de fazer. Eu sei que não precisa ser perfeito, sabe? Que eu não preciso revolucionar o cenário dos vlogs no Brasil, não é nada disso, mas é só que exige também uma dose bem grande de vulnerabilidade para fazer esse tipo de vídeo, né? Exige que você apareça como você é no seu dia a dia, que você fale de coisas que você sente, pelo menos essa é a maneira como eu acredito que vídeos desse tipo devem ser feitos, né? Porque como eu falei no início, eu queria fazer isso como uma espécie de diário, como uma espécie de registro para mim mesma e para as pessoas que eu amo, assim, para a posteridade, para os próximos anos, né? Mas enfim, eu ainda queria que fosse feito de uma maneira que eu me orgulhasse, assim, sabe? Que ficasse bonito, que eu gostasse de ver. E eu sinto que às vezes tem alguns empecilhos no caminho, tipo, a minha câmera frontal, que é essa com a qual eu tô gravando, né, do celular, ela parou de focar nas coisas que estão perto dela. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar esse esmalte aqui, ela não foca, tá vendo? Não interessa o que eu faça, ela não foca nele. E isso tem me deixado um pouco frustrada, assim, porque às vezes eu tô gravando um vídeo de mim mesma. Agora mesmo, eu não sou o foco nesse vídeo, né? O foco é a parte de trás, assim. E aí é muito difícil abstrair essas coisas, tipo, pensar, vai ficar mais ou menos mesmo e eu vou fazer assim. Desde o início esse tem sido o pensamento, né? Assim, não vai ser, uau, que profissional, mas eu vou fazer de qualquer forma. Só que aí cada vez que eu penso assim, vou começar a gravar um novo vídeo, me vem isso na mente, assim, não vai ficar legal, não vai ficar como eu quero. O som não tem ficado tão bom nos vídeos anteriores, eu tenho tido dificuldade de operar o som nos vídeos, sabe? Então acaba sendo um pouco demandante emocionalmente essa ideia de que eu vou fazer uma coisa, não vou ficar satisfeita com o resultado e vou mostrar para as outras pessoas mesmo assim, sabe? É um pouco difícil. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso tem a ver com uma maneira como eu enxergo a vida como um todo, assim. Que é isso que eu falei, né, de ser muito exigente comigo mesma. Eu sou assim em vários aspectos da minha vida. Eu às vezes até deixo de fazer coisas porque eu sei que eu não vou conseguir fazer dando o meu máximo, sabe? Fazendo 100% do jeito que eu sei que eu sou capaz de fazer. Tipo, às vezes eu passo
tempos sem fazer exercício físico, porque eu penso que eu tô num momento difícil de tempo da minha vida, então eu vou e não vou fazer o melhor treino, não vou me dedicar da maneira mais adequada. Aí eu paro de ir, sabe? Às vezes quando eu vou, sei lá, quando meu quarto tá bagunçado, aí eu penso assim, não vou fazer só uma ajeitadinha, porque pra mim não é suficiente, eu preciso fazer uma revolução, arrumar tudo. Senão não tá bom. E aí eu deixo de fazer, só que isso me prejudica, né? Então eu acho que essa maneira de ver as coisas, por mais que seja útil às vezes, né? Porque eu sempre tento fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu sempre me esforço muito para dar o meu melhor. Só que eu sinto que às vezes essa mesma característica que pode me ajudar em certos cenários, ela me atrapalha, porque eu deixo de fazer coisas que eu acho que são importantes. Como me exercitar, como arrumar o meu entorno, né? Esses exemplos que eu dei. Não precisa ser 100%, não precisa ser perfeito para ser feito, né? Mas o meu cérebro me diz que sim. Eu acho que é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim mesma, assim, sabe? Lidar com o mediano, lidar com o feito é melhor que perfeito, com a ideia de que nem tudo vai ser exatamente como eu queria que fosse, mas pode ser de uma forma que tá ok pra mim, assim, sabe? Mas é difícil. Ficou assim, ó. Nesse caso é até bom que a câmera não tá focando, porque tem vários detalhes que prejudicariam a imagem do meu trabalho. Mas pintar as unhas não é o meu forte. Então, eu achei que ficou ótimo. Agora eu vou trabalhar. Gente, vocês acreditam que eu fui falar pra João que o foco da minha câmera frontal não tava funcionando? E ele falou assim pra mim, já tentou reiniciar o celular? E eu não tinha pensado em reiniciar o celular. E eu reiniciei e o foco voltou a funcionar. Aqui, ó, focado em mim. Eu posso focar no fundo e focar em mim. Passado, que era só reiniciar o celular, gente. Mas enfim, agora temos foco de volta. O início do vídeo vai ficar desfocado mesmo, paciência, que eu já gravei. Mas eu vim mostrar uma coisa pra vocês. A gente fez hoje uma confraternização na empresa onde eu trabalho home office, e aí as minhas colegas de trabalho são todas de outros estados, então a gente fez uma confra online. E aí a minha chefe fez uma premiação, assim, tipo um Oscar, e a gente votou em algumas categorias. E eu fui eleita, vou mostrar pra vocês aqui as categorias nas quais eu fui eleita. Primeiro eu fui eleita na categoria Olhos de Águia. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou revisora, e aí eu ganhei nessa categoria que diz que eu enxergo tudo, todos os erros de português, de design, de digitação, todas as padronizações erradas. É porque eu sou chata mesmo, chata e perfeccionista. E a outra categoria que eu ganhei, que é mais surpreendente do que essa, foi a seguinte: Musa Fitness. Dá pra acreditar nisso, gente? Olha a foto. Pra vocês verem, né? Então, eu tenho que em 2016 continuar no foco insano para não perder o meu posto de Musa Fitness. Consegui finalmente levantar do sofá com muita dificuldade, mas vim mostrar para vocês a agenda /planner /calendário, tem escrito aqui calendário também, que eu vou usar esse ano. Então, a minha agenda desse ano é essa da Todavia. Ela vem com essa cintinha aqui por dentro da capa plástica, vem assim. Só que eu já tirei, porque eu geralmente prefiro sem isso. E isso aqui vira um calendário de mesa. Você pode virar assim, ó, e fazer um calendário de mesa. Eu, hoje em dia, já acho que não tem tanta utilidade um calendário de mesa. A gente tem calendário no computador, no celular. Então, eu acabo sempre guardando isso aqui. Eu tenho dos anos anteriores. Eu uso essa agenda já da Todavia há 3 anos. Esse daqui vai ser o 3º ano, né? Eu mostrei as minhas agendas anteriores num vídeo que eu fiz, num vlog anterior a esse. Eu vou deixar o link aqui caso você queira assistir. Então, eu sempre tiro isso aqui, deixo a parte e eu uso assim, sem nada, e ela fica bem maleável, até melhor, eu prefiro assim. Bom, então, a agenda desse ano tem essas gravuras, né?
parecem estilogravuras. Na capa, nesse tom alaranjado, e por dentro ela é verde. Aqui é laranja também. Enfim, aí vou mostrar pra vocês as partes principais da estrutura dela e vou mostrar também na minha agenda desse ano, né, de 2025, como que eu uso. Bom, então a primeira página é uma página de dados pessoais. Acho que vai ficar tudo invertido, porque eu gravo com a câmera frontal, mas eu vou lendo aqui pra vocês. Então aqui tem dados pessoais e aqui você pode preencher os seus dados. Eu geralmente só coloco meu nome e telefone. Aí vem uma página com calendários. Aqui é o calendário desse ano, de 2025. E aqui o de 2027, então do ano anterior e do ano seguinte. E esse é o calendário do ano corrente da agenda, né? Então 2026. Na página seguinte, a gente tem um calendário de feriados, né? Então, os meses, eles estão, assim, em linha reta. Então, tem janeiro, todos os dias do mês. E os feriados são sinalizados aqui, os feriados de cada mês. Aí, depois disso, vem uma sequência de páginas dos meses, né? Com a visão mensal. Então, aqui a gente tem janeiro e os dias de janeiro e um espacinho para escrita aqui do lado. E aí, essas páginas, elas são seguidas. Então, a gente tem janeiro aqui, e depois vem fevereiro, depois março, abril, até dezembro. Eu não gosto muito dessa disposição. Eu preferia que essa página de visão mensal fosse antes do mês propriamente dito. Então, eu queria que tivesse isso e logo depois viesse a página para eu planejar as semanas em janeiro, né? Porque, tipo assim, quando eu tô aqui, assim, essa é a página da semana, né? Do planejamento semanal, eu não fico, tipo, sei lá, a gente tá em fevereiro. Aí eu não fico querendo ir lá no início, na visão mensal de fevereiro, pra ver o que é que eu botei, sabe? Fora que esses espacinhos aqui são bem pequenininhos, então eu acabo não usando isso aqui, pra falar bem a verdade. Na minha agenda do ano anterior, desse ano, no caso de 2025, tá quase tudo em branco, ó. Essas visões mensais estão quase em branco, porque eu não acho ela muito útil, assim. Mas eu, apesar de não achar isso útil, eu sinto falta de uma página de planejamento mensal que seja utilizável. Eu sinto falta de fazer planejamento mensal, né? Aí com essa daqui eu vou tentar fazer um pouco diferente. Aí tem essas páginas. Aí depois vem uma página de abertura de cada mês, né? Então aqui é janeiro. Tem essa ilustração muito bonita. E aí vem a visão semanal. Então a gente tem a primeira semana de janeiro, né? O dia 1º começa aqui na quinta-feira. E aí eu gosto muito dessa disposição, que é os dias da semana aqui e uma página em branco aqui do lado pra gente fazer anotações. Às vezes nessa página em branco tem um texto, né? Sempre de mesma autoria, assim. Então eles convidam um autor, um escritor, uma escritora para fazer esses fragmentozinhos, né, de texto para colocar nas páginas. Embora eu ache isso legal, né, que tenha uma contribuição artística aqui, literária, para a gente ter aqui umas pílulas de literatura ao longo da agenda, às vezes eu acho que atrapalha porque toma o espaço aqui. Então, nesse ano, por exemplo, em algumas páginas eu acabei colocando post-its. Quer ver? Deixa eu ver se... Aqui. Eu precisava usar esse espaço e aí eu coloquei post-its aqui embaixo. Aí eu colei tudo. Mas aqui embaixo tinha, né, um textinho. Então, eu acabei precisando usar esse espaço. Mas, geralmente, é legal, né, ler isso daqui e tal. Esse ano, quem escreveu foi Mariana Salomão Carrara. Eu ainda não li nada dela, mas já ouvi falar bem dela. E as ilustrações são do Estúdio Arado. Bom, aí vem, né, a visão semanal de cada semana até o fim do mês. E aí, depois vai assim até o final. Então, fevereiro e aí semana de fevereiro. Aí, vamos pro final, né? Para ver o que tem no final. A gente vai ter, então, uma página com uma lista para livros. Eu usei esse ano, anotei todos os livros que eu li. Depois tem uma para filmes. Aí você anota também. E tem uma para exposições. Essa é a única página que eu não uso, porque eu vou muito pouco para exposições, né? Depois tem uma página de hábitos. Então tem aqui em cima hábitos. Aí aqui tem o mês, janeiro, e os dias do mês, e aí você coloca aqui o hábito que você quer manter, e aí você vai marcando. Eu usei isso aqui no início do ano, mas eu acho muito difícil fazer controle de hábitos de maneira analógica, né, no papel. Então eu acabo não usando isso aqui, eu geralmente faço controle de hábitos, mas com outras ferramentas. E aí depois tem algumas folhas, essas aqui são pautadas, depois tem lisas, né? E depois tem quadriculadas, duas também.
e aí acaba. E aqui é a ficha catalográfica. Então é isso que tem nessa agenda. Falei pra vocês o que é que eu costumo usar e o que é que fica meio sem uso, assim. E aí, para esse ano, para suprir aquele problema que eu falei para vocês, então, de não ter uma página de planejamento mensal que tenha mais espaço para escrever e que seja imediatamente antes do mês, eu acho que eu vou usar essa página aqui, porque eu reparei que elas têm alguns espaços abertos, assim, em branco. Então, eu provavelmente vou fazer um planejamento do mês aqui nesses espaços. Então, vou tentar isso para ver se eu me adapto, né? Para ver se dá certo. Aí, além disso, ela tem essa fitinha aqui, que você pode usar para marcar. Eu uso sempre, ó, a fitinha tá aqui nas últimas semanas do ano, que é quando a gente tá, né? Hoje é dia 19 de dezembro. E também vem essa capinha plástica, que ela é uma bolsinha também, assim. E você pode guardar coisas aqui. E eu sempre uso para guardar coisas, assim, do ano. Então, esses daqui são os comprovantes de pagamento do condomínio, aqui onde a gente mora. Algum exame que eu faço naquele ano. Enfim, essas coisas assim que a gente vai acumulando ao longo de um ano e não tem onde colocar, eu coloco aqui. E aí depois, quando eu arquivar essa agenda ali, ela vai estar com algumas coisas que são, digamos, próprias desse ano de 2025, né? Estão aqui junto. Então, eu geralmente faço isso e vou colocar aqui nessa agenda também da mesma forma. E aí, um último comentário é sobre a maneira como eu uso, né? Algumas pessoas me perguntaram. Enfim, é complicado mostrar para vocês uma página assim em detalhes, mas eu uso bastante, vocês podem ver. E eu faço as entradas, né, de tarefas a fazer usando um método que é um pouco inspirado no método Bullet Journal. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente quem se interessa por organização e papelaria conhece. Eu tive Bullet Journal uns 2 anos, assim. Ele é um método de organização, de registro, enfim, que é bem mais customizável do que uma agenda. Então, você pega um caderno em branco, assim, né, do zero, e aí você cria as páginas que são necessárias para a sua organização, de acordo com a sua rotina, com a sua vida, né? Com o contexto da sua vida. Então é legal porque dá para você fazer do seu jeito. E aí muitas pessoas usam esse método também como um método de expressar a criatividade, né? Então faz páginas personalizadas e bonitas e decoradas e tudo mais. E por mais que eu me considere uma pessoa criativa e eu gosto de fazer coisas artísticas, eu acho que não deu muito certo essa codependência, assim, sabe? De eu depender de eu criar uma coisa para poder me organizar. Então eu deixei para lá o Bullet Journal, mas eu mantive o hábito de fazer as entradas da forma como elas são feitas no método tradicional Bullet Journal, né? Tem um livro ensinando a fazer e tudo. Então, eu coloco bullets, né? Que são pontinhos para colocar o que eu tenho que fazer quando é um evento, né? Que não é uma coisa que eu tenho que fazer, é uma coisa que vai acontecer. Eu boto um círculozinho. E aí, no método original, tem vários, assim. Tem um triângulo, tem um não sei o quê. Cada um significa uma coisa, mas aí, como era muito complicado para mim, eu acabei me adaptando a uma maneira mais simplificada e eu faço até hoje. E aí, quando eu concluo a tarefa, eu marco um X na bolinha, e quando eu não concluo naquele dia, mas eu pretendo ainda concluir no dia seguinte ou nos dias seguintes, eu boto uma seta. Então, vou mostrar aqui para vocês um dia. Então, tinha aqui algumas tarefas. Aqui eu concluí, eu botei um X. Aqui eu não concluí, eu boto uma setinha e passo ela para o outro dia. E aí, quando eu não fiz e não vou fazer mais, porque aquilo foi cancelado, eu desisti de fazer, eu passo um traço, né, na tarefa. Acho que são os códigos, né, que eu uso, assim, para me organizar. E eu sinto que funciona muito bem, assim, porque eu consigo ter uma visão rápida, assim. Eu abro a página e eu sei o que eu tenho que fazer. Então, assim, quando chega no domingo, mais ou menos, eu abro na página da semana, coloco todos os meus compromissos fixos, então anoto até assim, tipo, ir pra academia, ir pra calistenia, porque no dia aquilo é uma coisa que toma o meu tempo, então eu boto tudo. Sei lá, lavar roupa, boto o meu trabalho, né, meu trabalho fixo, se eu tiver que fazer alguma coisa do mestrado, boto essa coisa específica, tudo com os pontinhos. E aí, ao longo da semana, quando eu abro a minha agenda, o meu planner, eu consigo ver o que é que eu tenho pra fazer. De maneira muito intuitiva, assim, né? Muito, muito fácil. E aí, conforme eu vou concluindo essas tarefas, eu vou dando xizinho ou passando por outro dia, enfim, vou manejando. E aí, às vezes, eu acabo precisando usar essa página do lado
para fazer anotações sobre o que eu tô fazendo do lado de cá, né? Então, tô fazendo um trabalho, um freela, né? Um trabalho extra, além do meu trabalho. Aí eu geralmente não tenho um lugar de anotação específico, eu anoto aqui. É o caso dessa página aqui. Ou tô fazendo, sei lá, preciso fazer mercado e tenho que lembrar o que é que tem que comprar. Eu boto aqui. Às vezes o dia é tão cheio que não cabe aqui, porque é pequeno, né? Geralmente eu consigo colocar tudo aqui, mas tem dias que o bicho pega. Aí eu anoto aqui, ó. Terça-feira eu anotei aqui do lado de cá. E aí eu coloco, além do que coube na terça, porque a terça encheu aqui, aí eu boto aqui. Enfim, cada pessoa vai acabar usando da sua maneira, mas eu acho que esse esquema de a semana ficar desse lado e aqui eu tenho um espaço livre, eu acho que ele funciona muito bem pra mim. Tem funcionado, pelo menos nos últimos anos, e esse ano eu vou usar também, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou descansar um pouquinho, fazer umas coisas aqui de casa, né? Lavar roupa, estender roupa e tal. E depois eu vou me arrumar, porque hoje de noite eu vou sair com os amigos. E aí, quando eu estiver me arrumando, eu venho mostrar pra vocês. E vou mostrar também pra vocês quando eu estiver lá. Gente, eu comecei a me arrumar tranquila, completamente na paz, achando que ia dar tempo pra fazer tudo que eu queria. Mas depois eu percebi que já tava super atrasada, então eu terminei de me arrumar rápido. Deixa eu soltar o cabelo pra vocês verem. Aí eu botei essa... Nossa, aqui eu tô bem embaixo do ventilador, talvez eu acho que fique ruim. Botei essa camisa e essa saia. E fiz uma make amarela também, mas acho que não dá pra ver muito bem. Botei uns acessórios dourados. Nossa, péssima maneira de mostrar, mas eu tô com um pouco de pressa. Gente, retiro tudo que eu disse. Meu amigo se atrasou, portanto eu tive tempo de repensar o meu look, que eu não estava gostando, que a saia estava muito apertada, estava desconfortável. Então eu botei esse look all brown. A sandália é bege, combinando com a bolsinha. E aí eu vou soltar meu cabelo, claro, mas no calor que tá fazendo aqui, não tá rolando ficar de cabelo solto.